A paz do Senhor Jesus, neste dia 30 de julho de 2023, pela graça do nosso Deus, chegamos até aqui, após mais uma semana que o Senhor tem nos abençoado abundantemente, ricamente e poderosamente, e somos gratos ao nosso Deus. Somos gratos ao nosso Deus por esta oportunidade de compartilhar mais uma vez a preciosa, santa e verdadeira palavra do Senhor. Agradecemos a cada um de vocês também que tem estado conosco, que nos incentivam com a vossa presença, a que continuemos compartilhando um pouco e sempre breve a palavra do Senhor. Vamos iniciar orando ao nosso Deus. Ó Senhor Deus justo, santo e bom, nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos, porque tu és um Deus maravilhoso, sublime e santo, e o Senhor tem nos abençoado sem merecermos. A cada um de nós, a cada um dos nossos familiares, as tuas mãos têm sido estendidas a cada um deles em mais esta semana. Somos gratos a ti pelo teu Espírito Santo em que nós habita, que nos faz-nos desviar do erro, de tudo aquilo que não te agrada, para buscar a tua presença e conhecer mais de ti, para agradar àquele que por nós morreu na cruz, em nosso lugar inocente, Jesus Cristo, teu Filho amado. Que o teu Espírito Santo use a cada um de nós nesses momentos, que vamos compartilhar a tua palavra, que o Senhor esteja abençoando a cada lar e cada família, usando-nos para a honra, louvor e glória do teu nome. Aceita o nosso louvor, atende por misericórdia à súplica desses que buscam a ti, Senhor, quer seja neste momento, quer seja através da internet. O Senhor sabe e conhece as nossas necessidades e o Senhor com certeza se alegra em nos abençoar em mais esse dia que fez o Senhor. E é no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos. Amém. Desculpe. Então, neste final de julho, último dia de julho, nós podemos estar reunidos e que com alegria para compartilhar a palavra de Deus. Porque as dificuldades vêm, passam, elas são passageiras e as dificuldades também acontecem a todos. O nosso tema desta noite, final de tarde, início de noite, temos como tema, então, aplicando a misericórdia de Deus. E encontramos alguns pontos bem importantes no texto da terceira epístola de João, lá perto de Apocalipse, dos versículos 1 ao 8. Então, a terceira epístola não tem capítulos, portanto, do versículo 1 ao versículo 8. O presbítero... Então, a palavra de Deus diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem, em verdade, eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que, em presença da igreja, testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Bem, há uma linda epístola, como
toda a palavra de Deus, mas que nos ensinam a sermos compartilhadores da misericórdia de Deus, porque recebemos dele e não é para benefício próprio. E tudo que recebemos do Senhor é para voltar ao Senhor na forma de louvores, adoração e gratidão a Deus. Amém. Então, a misericórdia do Senhor vem até nós e nós devemos compartilhar de alguma forma. E é o que sempre pretendemos fazer. Então hoje vamos louvar ao Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã, o de número 8, que tem por título Cristo Fiel Amigo, e o segundo, o de número 115. Vamos ao hino de número 8. Louvar ao Senhor com alegria. 1, 2, 3. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, sim, Ele só. Não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se ha comprazido, nele só, mas sua glória me ha repartido, dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Amém, aleluia. Então, graças ao nosso Deus, que nós temos ao Senhor como nosso guia, nossa fortaleza, sempre presente. Muito obrigado. E o nosso segundo hino, então, o hino de número 115, que
diz para trabalhar e orar. Na verdade, é orar e trabalhar. A prioridade em ordem crescente seria trabalhar e orar, né? Mas a prioridade é orar e o Senhor conceder as forças para o trabalho. Amém. Bom, vamos acompanhar então o hino de número 115. 1, 2, 3. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor Jesus. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aonde? Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém, aleluia. Bem, então, trabalhamos no secular, sim, porque esse também é o nosso dever e obrigação. Mas trabalhar na obra do Senhor, são várias das formas. Não é que vai trabalhar somente dentro da igreja. Aliás, dentro da igreja é muito fácil. Trabalhar lá fora na seara, e o Senhor Jesus disse, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então, vamos fazer parte dos ceifeiros para proclamar a palavra do Senhor, e Ele então é que vai fazer a colheita. Por sua misericórdia e seu amor incondicional para conosco. Então, agradecemos ao nosso Deus por esta oportunidade de estar louvando, porque Ele é digno de honra, louvor e glória, e ainda que passemos todo o nosso tempo louvando, ainda faltará, porque os anjos no céu o louvam, como está em Apocalipse. Não tem dia e noite, mas seria como para nós 24 horas por dia. E é graças ao nosso Deus. Estar também agradecidos por podermos ter essa certeza de ir estar com o Senhor um dia para sempre. Bom, agradecemos ao Senhor neste momento de oração, coração agradecido, porque o Senhor é aquele que restaura, restabelece, e devemos a Ele a honra, o louvor e a glória. E também a pessoas que também têm estado ao nosso redor e que têm também nos incentivado, e agradecemos. Não vou dizer o nome de nenhum para não deixar nenhum faltando e não deixar ninguém descontente. Mas o Senhor sabe quem são e todos quantos são e que têm estado conosco. O que louvamos e agradecemos e pedimos as vossas orações para que possamos estar reunidos aqui no próximo sábado junto,
sábado, não domingo, sábado com os nossos irmãos que estarão vindo nos visitar com alegria. Podemos recebê-los no nome do Senhor Jesus e fazer aquilo que o Senhor tem determinado para fazermos, como vamos ver nesta palavra de hoje também. E peço as vossas orações para que o Senhor esteja continuamente nos dando força, o cuidado, a proteção necessárias de cada dia. Vamos verificar então aqui com os nossos irmãos que estão aqui à nossa direita. Não tem sequência, mas normalmente eu uso uma certa sequência. Irmão Anderson de Almeida e Keiko Tamaro. Na paz dos irmãos. Paz do Senhor Jesus. Graças a Deus só temos a agradecer a Ele, né? Aleluias. Por tudo que Deus tem feito. Eu pedi oração há 2 semanas atrás, porque a gente ia fazer uma viagem e que Deus fizesse o que fosse melhor pra gente. Acabamos nem indo, porque acabou saindo umas feridas na Keiko, então a gente dá graças a Deus, porque a gente sabe que Deus estava nos guardando, né? De algum modo. Então a gente só temos a agradecer. Amém. Em tudo dai graças, né? Amém. Mas, Keiko Tamaro? Nada também, só agradecer mesmo. Amém. Muito grato, meus irmãos amados. Então, Anderson e Keiko agradecem ao Senhor também. Irmão Melvin Santana e a irmã Renata. Amém, graça e paz. Graça e paz. Primeiramente, agradecer a Deus pela semana que passou. A semana foi bem pesadinha. Tive que ir lá para Totig 2 vezes, não só uma, professor, mas fui 2 vezes para lá. Fui uma vez de carro, depois eu fui de Shinkansen, porque era muito cansativo. Segunda vez a gente aprende, né? Não vou falar não. Eu só vou por Shinkansen. Mas graças a Deus, Deus guardou. Então, assim, tem muito a agradecer a Deus pela semana de cuidado de Deus com a minha vida, da minha família. Essa semana também, vai ser uma semana também um pouquinho mais pesada também. Eu devo para Totig, provavelmente ele vai para ficar pelo menos uns 2 ou 3 dias. Então, pedindo para que Deus realmente guarde a minha viagem para lá, a família que fica aqui. E do mais para agradecer, pastor. Amém. Muito grato. Irmã Renata? Só agradecer mesmo a Deus pela semana. Amém. Então, uma semana abençoada, coração agradecido. Muito Amém. grato. O irmão Melvin daqui a pouco vai louvar ao Senhor com um hino para os aniversariantes. Nishimura Kyodai, irmã Maria, por gentileza, vossa presença também. 先週、ちょっと1週間ほど喉が痛くて、ちょっと風邪かなと思って、インフルエンザ対策してたんで、問題なく、ただ、やっぱまだ鼻水がちょっと出て、それがちょっと嫌だっぽいぐらいですね。熱も出なくて、これはしょうがないなと思って、で一応、も順調にできまして、あと、その、風邪の症状がなくなれば、来週の月曜日にちょっと病院行ってもう一回見てもらおうと思って、大きなことにならなくて、感謝です。Irmã Maria, algo a acrescentar? É que ele estava meio com dor de garganta e estava com tosse e soltando catarro, né? Estava preocupado se não era corona, mas graças a Deus ele foi melhorando e hoje está bem melhor. Glória a Deus. Bem melhor, e segunda-feira ele vai ao médico. Ele parece eu. Graças a Deus. Ele parece eu, ele faz a ordem inversa. Não tem importância. Glória a Deus. Então, a irmã Maria já traduziu o que ele falou, né? Que o Senhor esteja abençoando, que de todos os males, o menor. Mas né, o Senhor, com certeza, é maior do que todas essas coisas desagradáveis que têm acontecido na nossa vida. Na vida de cada um de vocês, não? Com certeza. O Senhor é fiel. Vamos aqui
a irmã Simone Uemura, juntamente com seu esposo, Júlio Kaoru Uemura. Bom dia, boa noite, ao Pai do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Eu quero só agradecer a Deus, se Deus quiser, que dê tudo certo, para que a gente possa se encontrar. Amém. O Júlio, tem alguma coisa? Ele não está em casa, foi na bicicleta conosco, Amém. senão eles não deixam. Ah, sim. O silêncio é importante. Só assim. Irmã, muito grato, então. Eu que agradeço. Muito, Toda amém. semana. Muito grato, então. Deus abençoe muito. Amém, Jesus. Irmã Luzinete e Alexandre Bonetti. Deus, mas continuo sendo também. A mãe fez um exame de tomografia, graças a Deus deu tudo bem com ela. Peço oração por ela, para que o Senhor possa dar vitória completa. Isso pela minha prima Denise, que ela entrou, mas ela teve que sair, porque acho que ela deve estar no Mato Grosso, pelo sepultamento da avó dela, né, que faleceu. A orar pela família dela, né? E pedir oração, continuar pedindo oração em favor dos meus pais. Também para que o Senhor dê saúde e nos dê uma direção ao que precisamos fazer. E agradeço imensamente ao Senhor por mais um ano de vida do meu filho Jonathan. Amém. O Senhor tem nossas vidas e continua pedindo oração pelo Brasil. Deus abençoe grandemente vocês. Amém. Muito grato. Amém. Então, a irmã Luzinete agradece ao Senhor, com certeza, por todas as bênçãos de mais uma semana que tem se passado e pede oração. Lembre-se, aqueles irmãos que estão aí em São Paulo, no Brasil, lembre-se da nossa irmã Luzinete também, não? E que o Senhor possa estar atendendo ao desejo do coração desse casal de abençoar aos familiares, dentre outros pedidos, que o Senhor esteja, com certeza, abençoando ainda mais este casal. Muito grato, irmão Luzinete. Irmã Mieco, por favor. Boa noite, bom dia, paz do Senhor. Agradeço Amém. imensamente a Deus por terem orado. Domingo eu já estava com a voz bem rouca. E daí, na segunda-feira, já acordei com dor na garganta. Fiz o teste no kit que eu tinha em casa. Corona deu negativo. Avisei minha chefia. Ele falou que eu poderia ir trabalhar, graças a Deus, né? Porque não escondi isso. Aí, depois de 19 horas de plantão, comecei a tossir, fui fazer o teste à tarde e deu positivo. Na terça, né? Na segunda fui trabalhar, segunda para terça à tarde fui fazer o teste, deu positivo e já começou com batelada de exames. Mas até agora eu tô sem cheiro, não consigo cheirar nada e não consigo sentir o sabor ainda das coisas. Ainda não está totalmente completo o normal, restabelecido o apetite, mas está bem melhor, graças a Deus, graças a Deus. E continuamos orando, irmãos, pelo dia sábado que vem, né, dia 5, para o reencontro da Simone, com o Kaoru e a família, né, na piscina e na Irmã Maria. E continuamos orando, em nome de Jesus, agradecida. Amém. E... Sim. Porque quando fala em piscina, a irmã Luzinete tem até um tremor ali no quarto. Por quê? Falar em piscina no inverno rigoroso desse, né? Então, que possamos estar reunidos, que essa nossa reunião, com a presença desses irmãos e daqueles que puderem estar conosco, que o Senhor esteja, então, abençoando. Senhor Jesus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, este nome maravilhoso, a qual rendemos honra, louvor e glória por mais uma semana que tem se passado. A tua paz, a tua proteção e o teu cuidado estiveram sempre presentes. Mais efetivamente, nessa semana, demonstrando o teu amor incondicional para conosco. Não somos merecedores, mas a tua graça tem nos alcançado, Senhor.
não temos como explicar. Mas que aqueles que conhecem ao Senhor, que possam conhecê-lo mais, que possam estar amando em realidade ao nosso Deus, ao nosso Salvador. Cada um desses tem um agradecimento no coração, não somente esses irmãos que neste momento participam, que temos o privilégio de ter esses irmãos conosco, mas também aqueles que nos têm acompanhado através da internet, que o Senhor esteja visitando cada lar, cada família, aonde estiverem, Senhor Jesus. No nome de Cristo Jesus, Senhor, continua a guardar, proteger, livrar. Os perigos são muitos, os dias são maus, mas o Senhor está acima de todas estas coisas, porque todas essas coisas estão debaixo do teu querer e da tua vontade, ó soberano Deus. E tu estás no controle de todas as coisas. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos, Pai amoroso. Esses que nesse momento fizeram um pedido, que do teu trono de glória possa ser respondido no tempo por ti determinado. Nós cremos e nós confiamos, Pai. O Senhor é aquele que restaura, que renova, que sara, que cura, mas que salva, que dá alegria e paz ao coração pela presença do teu Espírito Santo, consolando aquele que perdeu o ente querido. Consolando, sim, ó Pai, aquela tua filha e aqueles, todos os familiares que perderam aquela tua filha, uma ente querida, Senhor meu Deus, para muitos. O Senhor é aquele que fará possível alegrar o coração, ainda que cheio de tristeza pela perda, mas temos a certeza de que iremos todos para junto de ti um dia e ali estaremos para sempre com o Senhor. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos e te pedimos esta presença maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, irmã Mieko pode comentar Então, como hoje é o último domingo do mês, vamos louvar a Deus com o hino com o irmão Melvin, os aniversariantes do mês, que dia 6 foi o aniversário da Simone, dia 24 da Mari Renor e do dia 28 o Jonathan, filho da Luzinete. Irmã Luzinete, isso, foi o Jonathan. Amém. Então, vamos orar por esses irmãos e imediatamente o irmão Melvin louva ao Senhor. Então, após esta oração. Ó Senhor justo, santo e bom, todos esses que estão conosco e que completaram mais um ano de vida, neste mês, muitos são aqueles que nos veem através da internet, não sabemos, mas tu sabes, e o Senhor os tem abençoado com mais um ano de vida e vida com saúde e alegria. Nós te louvamos, te bendizemos e te pedimos a tua presença em cada um desses lares, continuamente, no nome de Cristo Jesus amado, fazendo aquilo que para o homem é impossível. Nós cremos, nós confiamos e continuaremos buscando a tua face, em nome de Jesus, porque tu és o nosso socorro sempre presente. E é no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos, Pai. Amém. Irmão Melvin, por gentileza. Vamos louvar ao Senhor. Eu sei que a mensagem de aniversário, mas eu gostaria de encorajar os irmãos. Que muitas vezes, mesmo em meio às felicidades, às provações, as circunstâncias da vida têm a querer nos derrubar. Então, eu gostaria de poder encorajar você a poder viver na plenitude da graça do Senhor. Amém? Quando as vierem contra ti, irmão, insista, ainda não é o fim. A tua fé, mesmo fraca, ela é forte.
destrói muralhas. Ponha os olhos, Senhor Jesus. Receba a bênção e a tua luz. Você vai ver, você vai vencer. Por Jesus Cristo. A unção de Deus e do seu poder. O crente cheio da unção, manda a glória pra cima e recebe o poder. Ele passou uma vermelha e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele ora a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no local, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por si. Lá das águas, na unção de Deus. O canto cheio da unção, manda a glória pra cima e recebe o poder. Ele passa um nó vermelho e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele ora a Deus na cama, faz leão dormir. Ele ora no local que o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. Unção de Deus. Ponha os olhos, Senhor Jesus. Ele é o nosso alvo, a nossa métrica. Aleluia. Glória a Deus. Receba a bênção e a tua luz. Você vai ver, você vai vencer. Em nome de Jesus. A unção de Deus, do seu poder. O canteiro da unção, manda a glória pra cima e recebe o poder. Ele passa uma vermelha e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele ora no local que o fogo vai cair. Ele ora no local que o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. O canteiro da unção, manda a glória pra cima e recebe o poder. Ele passa uma vermelha e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele ora no local que o fogo vai cair. Ele ora no local que o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. Não são de Deus. Não são de Deus. Amém.
Amém, Jesus. Glória a Deus. Muito grato, meu irmão amado. Qual é o nome do louvor? A música se chama Na Unção de Deus. Na Unção de Deus. Muito grato. Amém. Deixa eu mudar aqui a tela. Muito grato. Então, Deus abençoe, né? É na unção de Deus que nós devemos caminhar e todas essas coisas vão acontecer, com certeza. Desculpe aí as nossas falhas hoje, estas. Então, nesse capítulo, que não é o capítulo, mas da carta, da terceira epístola de João, no primeiro versículo ele já diz, né? O presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Então, ele não disse o apóstolo, ele disse o presbítero. Então, já demonstra uma certa humildade. Então, isso já é uma característica que a gente sempre deve ter em mente. Porque muitas vezes você encontra a pessoa na rua, um irmão. Ô, irmão, qual é o seu nome? Ah, pastor João. Ele falou primeiro o cargo, depois o nome. Então, já é natural isso. Não, o nome da pessoa é João da Silva, mas não pastor João da Silva. E ele, em vez de... a exemplo do nosso irmão apóstolo João, ele disse o presbítero ao amado Gaio. Então, uma pessoa que ele amava. Então, esse versículo já nos ensina que nós devemos amar os nossos irmãos com um amor puro. Então, ele amava a esse irmão de nome Gaio, que pouco se tem dele na palavra de Deus, mas focalizando na misericórdia do nosso Deus para conosco, nós devemos, por causa da misericórdia do nosso Deus para conosco, nós devemos amar aos nossos irmãos com um amor verdadeiro, puro e sem interesses que não glorificam a Deus. Então, não é dessa forma que nós devemos amar ao nosso próximo, ao nosso irmão, ao nosso semelhante, sem fingimentos, não? E, se possível, como disse Jesus, aquele amor sacrificial, deixar de fazer algo em benefício próprio e fazer algo em benefício daquele que está nos visitando, que estamos muitas vezes próximos dessas pessoas. Então, tudo isso que nós devemos fazer, com certeza, em palavras, sim, nossa palavra deve ser doce, mas não só em palavras, e principalmente em obras. Então, amar assim como ele recomenda, ou como está escrito, porque esse versículo é para nós, a quem em verdade eu amo. Então, essa verdade é muito importante. Nada de fingimento, nada daquilo que é superficial. No versículo 2, ele também diz, desejo que te vá bem, assim como vai a tua saúde, assim como vai bem espiritualmente. Então, aquele que ama o seu próximo, ele, além de amar ao seu próximo, ele também tem que orar em seu favor, em favor dele, para que o Senhor abençoe o nosso irmão em tudo. Nós vimos na outra semana o exemplo que nós pudemos obter de que nós devemos orar em favor dos nossos semelhantes. Alguns pontos que muitas vezes nós esquecemos de orar em favor do nosso semelhante. Ter saúde, ter benefícios terrestres, isso é muito simples, mas comparado com os benefícios espirituais que muitas vezes eu pessoalmente me esqueço de orar em favor de outros irmãos, mas que é necessário sim. Então, orar em favor dessa pessoa para que o Senhor o abençoe em tudo, inclusive orar pelo bem-estar e crescimento espiritual daqueles que nos rodeiam. Então, o bem-estar espiritual
Então, nosso irmão Nishimura comentou do seu bem-estar físico. Desculpa. Mas do bem-estar espiritual também é importante. O versículo 3 também nos diz sobre o verdadeiro cristão deve se alegrar quando recebe a visita de irmãos em Cristo. Então, os quais dão bom testemunho de outros irmãos e ainda trazem boas novas sobre a vida dos servos fiéis. Então, nós devemos dar um bom testemunho e de pessoas que nos visitam, de pessoas que estão ao nosso redor e de pessoas também que nos trazem boas novas sobre a vida de outras pessoas também, né? Então, boas novas são sempre muito importantes para a nossa edificação. Honrando assim aqueles que permanecem obedientes à palavra de Deus. Desta forma, então, devemos, pois, permanecer andando na verdade, mesmo quando alguns se rebelam contra o líder. E acontece muitas vezes. Não vou usar. Então, devemos permanecer andando na verdade e que outros possam falar sempre, quando forem falar sobre nós, que possam falar a realidade da verdade que cada um de nós anda. No versículo 4, então, esse versículo nos incentiva a permanecermos fiéis em tudo o que fazemos na prática. Então, o tudo que fazemos é na prática. Aquilo que praticamos em favor de outros, pelo nosso próximo, o qual pode ser uma pessoa que não conhecemos pessoalmente. São pessoas que são enviadas por um outro, que são representantes de um outro, como é nesse caso desses versículos, e que possamos receber essas pessoas também cordialmente, fraternalmente, então, pelo nosso próximo, o qual pode ser uma pessoa que não conhecemos, de uma outra denominação, de uma outra igreja, de um outro estado. Então aqui vemos o amor e a alegria do apóstolo João para com aqueles que viviam uma vida de obediência e de modo a honrar e agradar a Deus. Então devemos sempre reconhecer e estarmos alegres com aqueles que sempre estão ao nosso redor e que vivem uma vida de obediência, que procuram viver uma vida na forma de honrar e agradar a Deus. A esse também nós devemos, com certeza, ser pessoas que possam trazer alegria para eles, devido a conhecermos que são pessoas íntegras, são pessoas de caráter maduro, cristãos fiéis e maduros. No versículo 5, este versículo evidencia o amor de Gaio, não de João para com Gaio, mas de Gaio, esta pessoa que praticou, então, algo em favor de outros, especialmente aos desconhecidos, porque para ele eram pessoas desconhecidas, evangelistas que traziam a mensagem de Deus, procedendo fielmente em tudo. Então, não podemos deixar de proceder fielmente em tudo. Então, João evidencia também e fala para nós sobre o amor desta pessoa, porque este amor foi demonstrado na prática em favor de outros, e que nem ele conhecia, mas os recebeu. No versículo 6, nós poderemos ler que não devemos nos vangloriar das nossas boas obras. As boas obras são importantes e determinadas
para serem feitas através dos cristãos, sim, as boas obras. Mas eu tenho que esperar que outros falem do nosso amor em favor do nosso próximo. Então eu tenho que esperar outro que comente sobre aquilo que eu fiz na minha obrigação e no meu dever de abençoar outro. Ah, mas eu não conheço essa pessoa. Melhor ainda. A sua recompensa será de forma diferente do que eu abençoar aquele que já me abençoou muitas vezes. Não que isso não será, esse trabalho não será em vão. Sim, mas eu tenho que esperar e que outras pessoas venham testemunhar daquilo que nós pudemos fazer em favor de outros, do nosso próximo. Isso sim é que vai nos dar mais alegria, ajudando essas pessoas para que eles prossigam na vida cristã. Então, se eu posso ajudar alguém de alguma forma para que ele prossiga na vida cristã, não se desvie, mas permaneça fiel, com alegria nós devemos ajudar. Desculpa. No versículo 7 também, nós devemos confiar em tudo na providência divina. Então, Deus sempre foi e sempre será o nosso provedor supremo, pois muitas vezes não podemos, não está ao nosso alcance receber ajuda de homens. Nem sempre é assim. Muitas vezes nós recebemos uma ajuda, um amparo, um auxílio de homens. Muitas vezes nem pessoas que conhecem a palavra de Deus, como foi quando nós estivemos aqui no início dos anos 90. Como recebemos ajuda de pessoas que ainda não conheciam a Cristo. Eu não sei se essas pessoas, uma é a nossa irmã Maria, que está conosco, mas mais duas outras pessoas nos ajudaram de forma abundante para que pudéssemos carregar o nosso fardo e que sozinho não conseguiríamos. Mas o Senhor usou essas pessoas para nos abençoar. Então, muitas vezes não recebemos a ajuda de homens. Amém. Confiar acima de tudo na providência divina. Porque nesse exemplo que eu dei, um exemplo pessoal nosso, Deus usou pessoas para nos abençoar, ainda que fossem pessoas incrédulas. E não somente neste caso, mas em algumas outras oportunidades também. Pudemos e fomos abençoados por pessoas que talvez até hoje nem estejam interessados em conhecer a palavra de Deus. Mas o Senhor os usou para nosso benefício. Reconhecemos que foi assim. Então é nosso, no versículo 8, é nosso dever e obrigação receber com alegria e hospitalidade aos irmãos fiéis ao Senhor. Aos irmãos que sempre estão ao nosso redor, não fisicamente, mas espiritualmente. Então, para que sejamos, se eu analisar este versículo 8, eu vou ver que para que nós sejamos encontrados sendo bons cooperadores em favor da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, para que eu possa ser encontrado fazendo aquilo que agrada a Deus, eu tenho que receber pessoas, como recentemente tivemos aqui em casa, então, com alegria na nossa hospitalidade. Existe um versículo muito conhecido que diz que, não lembro a totalidade, mas com certeza algum irmão lembra, né? Então, que não o sabendo, hospedaram anjos. Então, muito importante
aproveitar esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos sendo os vasos de honra nas mãos do Senhor e sermos encontrados como cooperadores em favor da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, o que é muito melhor. No versículo 9, nós lemos até o 8 apenas, mas no versículo 9, nós vemos também que pessoas que não obedecem a Deus e que também não amam os irmãos. Dentro da igreja? Sim, dentro da igreja. Aqui João falou bem de um, mas puxou a orelha de outro, não? Nos versículos seguintes. Então, muitas vezes você e eu vamos encontrar pessoas que não amam os irmãos com um amor sincero, puro, desinteressado. Então, tudo indica que Diótrefes, essa pessoa que ele comenta nesse versículo, era o responsável pela igreja. E que queria, então esse Diótrefes queria ser o mais importante em tudo. E, devido a esse fato, o que eu creio não é um fato isolado, pode ser um fato assim na Bíblia isolado, mas esse tipo de assunto, esse tipo de comportamento ocorre até hoje, em uma igreja ou em outra. Então, tudo indica, não está escrito na palavra de Deus que ele era o responsável, mas está escrito que ele queria ser aquele que estava em eminência, que estava aparecendo em todas. E nós sabemos também que sempre houveram lutas por obtenção de poder e status dentro da igreja. Então, há 2 dias atrás, eu também ouvindo algum irmão, então ele nos lembrou daquela que Jesus estava no Getsemane e, enquanto isso, já tinham dois dos apóstolos, se eu não me engano, já querendo saber qual que seria o mais importante no reino de Deus. Ou seja, já estavam preocupados em quem seria o mais importante. Já havia uma luta, se podemos chamar assim, mas... E hoje em dia, então, existem algumas igrejas, graças a Deus que não são todas, mas dentro de algumas igrejas onde existem pessoas que querem ocupar o cargo ou o status de um outro irmão que o Senhor colocou lá, e nós devemos sempre estar contentes com o local onde o Senhor tem nos colocado. E é Ele que nos vai colocar no devido lugar e devemos permanecer alegres no lugar que o Senhor nos colocou. Então, Diótrefes deveria ter se submetido à autoridade do apóstolo João, o que ele não fez, segundo esses versículos. Em vez disso, o que é que ele fazia? Então, ele poderia ter vamos dizer assim, o pastor presidente da igreja, mas ele se esqueceu que ele estava falando com o apóstolo João, e o apóstolo João estava falando com ele. E então, eu acho que nós devemos sempre ter em mente que existe alguém superior a cada um de nós, atentar para essa situação. Em vez disso, o que esse homem Diótrefes fazia? Em vez disso, falava mal do apóstolo. Com certeza ele falava mal do apóstolo João para os cristãos, ou para os não cristãos, ou para aqueles que estavam tentando alcançar a salvação. Nós não sabemos, mas João disse que ele falava mal. E ainda recusava não receber, então, outros irmãos. Então vem aqui a misericórdia de Deus mais uma vez. Queria e recebia tudo que talvez tivesse pedido, mas não queria receber outros irmãos. Existem também alguns irmãos atualmente que não costumam
visitar a igreja de outros irmãos. Eles chamam que os irmãos das outras igrejas são irmãos. Então, se é irmãos, deveria visitar sim, por que não? Ou impedir que outros irmãos viessem, como já fizeram conosco. Nos impediram de entrar em uma igreja aqui próxima. Aliás, duas. Tanto uma daqui da terra como uma do Brasil. Mas não nos abalamos. Não? Então, recusar receber aos irmãos. Também, além de falar mal, recusava receber que outros irmãos chegassem a Cristo, de receber, conhecessem mais a Cristo, porque já eram irmãos. Ele recusava que outras pessoas, e também impedia que outros irmãos que queriam receber missionários ou outras pessoas, e ainda os expulsava da comunhão da igreja. Então, se você e eu quisesse trazer alguém de algum outro lugar e para que pudesse estar em comunhão, ele expulsava, ele tirava esses irmãos da comunhão da igreja. É o que está relatado nesses versículos, no versículo 10. E no versículo 11, então, o apóstolo João nos ensina que, e isto deve ser patente para nós que pretendemos praticar a misericórdia de Deus. E nesse versículo 11, o apóstolo João nos ensina a não seguirmos o mal, e sim o que é bom. E por que isso? Ele também dá a resposta. Pois que quem pratica o mal jamais se converteu, isso na minha linguagem, e não conhece a Deus. Então, jamais conheceu a Deus. É o que está escrito no versículo, é claro, mas aqui nas minhas anotações. Então eu vejo que é sempre importante para cada um de nós fazer aquilo que é bom, que agrada ao Senhor, ainda que com perda da minha primazia ou da minha posição, ou com qualquer tipo de perda. Esse seria o melhor, porque é um amor sacrificial. Aquilo que nós podemos ter de melhor é aquilo que nós devemos também, da mesma forma, se recebemos do Pai, e nós não somos dono de nada, nós somos mordomos daquilo que é do Senhor, então devemos compartilhar igualmente àqueles irmãos que realmente o Senhor sabe que são pessoas fiéis e íntegras diante de Deus. Amém. Claro que tem oportunistas dentro da igreja, o joio está misturado, sim, o joio está misturado, e não sou eu que vou dizer quem é o joio e quem é o trigo, mas é o Senhor. Então, aquele que pratica o mal, segundo este versículo, então ele jamais conheceu a Deus. Se ele não conhece a Deus, na minha conclusão, ele não conhece a Deus, ele não se converteu. Então, a nossa conclusão para esses poucos versículos seria que nessa epístola, o apóstolo João elogia uma pessoa e faz severas críticas à outra, devido à vida prática dessas duas pessoas serem completamente diferentes. Não vou passar um açúcar na segunda pessoa porque ele é da igreja A, da igreja B, ou ele é maior A ou maior B. Não. Então esse idiota fez coisas que não são agradáveis diante de Deus. João, então, nos ensina, nos alerta para não praticarmos esse tipo de coisa. Mas ele também nos ensina nesses versículos que, se andarmos em obediência e retidão a Deus, o nosso testemunho de vida chegará aos ouvidos de todos. Mais dias, menos dia, vão falar de nós para outros. E se o testemunho for mau, vão falar o quê?
aquilo que viram através da nossa vida. Por isso que temos que tomar cuidado. Mas também existem pessoas, né, dentro e fora da igreja, pessoas que pensam ser a dona da verdade e que as ovelhas são sua propriedade e não de Jesus Cristo. Infelizmente, isso existe. Não foi só nesse tempo desse Diótrefes, mas eu com certeza, se eu fizer uma busca maior, haverá em outras situações pessoas que fizeram com o apóstolo Paulo de forma semelhante. Então, que nenhum de nós venha cair nesse erro, né? E, tendo a oportunidade, ser bênçãos nas mãos do Senhor. Desculpe a voz fanhosa, mas que o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês. Vamos orar para que o Senhor possa nos dar o entendimento e a sabedoria necessária. Ó Senhor Jesus, ó Deus e Pai, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos ensina o Teu querer e a Tua vontade e que nos fala vivamente através da Tua palavra, porque ela é viva. E podemos ouvir e ver e ler na Tua palavra que o Senhor se agrada daqueles que praticam a Tua misericórdia. A misericórdia a Ti pertence e ela nos é chegada imerecidamente. E podemos, quando temos esta preciosa oportunidade de praticarmos esta misericórdia que vem de Ti, isso, Senhor, meu Deus e Pai, com certeza agrada aos Teus santos olhos. Continua abençoando a cada um desses Teus filhos, do menor ao maior, do mais novo ao mais idoso. Tanto aqueles que estão conosco e aqueles que nos veem e nos incentivam através da internet. O Senhor é contigo, o Senhor é com cada um de nós. Que o Senhor seja com cada uma dessas famílias, no precioso e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós te pedimos por mais uma semana abençoada e que possamos estar aqui, querendo Deus, no próximo domingo, reunidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e nos perdoe, em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.